pegar, irmãos, não deixa o diabo enganar, hein? O inimigo está lá, não faça, você não pode. Pisa na cabeça dele em nome de Jesus. Toma uma posição, assuma esta bênção em nome de Jesus. Se ele diz que você não pode, é porque tem uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode pegar, em nome de Jesus. É bênção grande, é bênção enorme. Pode subir aqui, pastor Marcos. Vamos receber o pastor Marcos dando uma linda salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Honra que tem honra, tem que ser o melhor. Graças a Deus. Tudo bem? Muito trânsito? Tudo bem. Pegamos muito trânsito. Glória a Deus. Saímos de lá às 4h30. Olha só. Quase 4 horas. E chegou agora. Lembra? Quem está lembrado do pastor Marcos? Não vai chorar não, vai? Meu pastorzinho, ele voltou. Irmãos, olha, eu creio que o Senhor Deus vai usar o pastor agora, seja usado por Deus para abençoar o povo. No final, pastor, não deu para a gente conversar, o povo vai fazer uma fila aqui, e o Senhor tem a unção do valente, porque o Senhor é um valente de Deus em nome de Jesus. E o Senhor vai pegar aquele azeite ali, vai ungir a cabeça de cada pessoa em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. No nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós nos encontramos aqui diante da Tua presença. Não existe nada melhor do que estar aqui diante de Ti, meu Pai, diante da Tua igreja, diante do Teu povo. Vem falar o nosso coração. Meu Pai, muitas coisas, muitas circunstâncias se colocam diante do caminho do Teu povo para desanimar, para fazer o Teu povo desistir. Mas é necessário ser valente, é necessário vencer a si mesmo, é necessário superação. Você pode orar agora e pedir: Senhor, vem me capacitar. Eu não posso me acovardar diante dos problemas, diante das adversidades. Seja sincero diante de Deus. Deus, Ele trabalha com os sinceros. Você pode estar enfrentando uma situação adversa, você pode estar passando por um momento de luta. Seja sincero diante de Deus, porque Ele faz de você valente. Ele faz você mais que vencedor. Ele transforma o fraco em forte. Ele transforma aquele que não tem nenhum vigor em uma pessoa vigorosa. Levante as suas mãos aos céus. O Senhor está derramando a unção da garantia, a unção de poder sobre a tua vida. Abre o teu coração. Deus vai falar profundamente ao teu coração. A sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Oh, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Basta você crer. Os impossíveis vão se tornar possíveis. Acredite, abre o teu coração e diga: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, faz um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre. Aleluia, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz, Lázaro ouviu a tua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Declara, igreja, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita a minha
transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a tua voz. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declare bem forte, igreja. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos aplaudir o Senhor de forte. Mais forte que você puder, aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todos os louvores. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, você pode ter a certeza que Deus, Ele vai falar de uma maneira muito forte ao seu coração. O povo de Deus, ele enfrenta situações difíceis, situações que você nunca imaginou, situações que parecem que não tem jeito, e nós devemos superar essas dificuldades, igreja, porque após a superação de uma dificuldade, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém. Você pode estar enfrentando uma luta no seu casamento, uma luta financeira. Eu não sei qual luta que você pode estar enfrentando, Deus sabe. Supere isso, mas supere com Deus. Quando nós estamos com Deus, Deus ele transforma o fraco em valente, igreja. Deus transforma aquela pessoa que não tem vigor algum, aquela pessoa que ninguém dá nada para ela. Deus faz essa pessoa ser grande, ser abençoada. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Perdão, igreja, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Encontraram? Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Igreja, aquilo que nós olhamos,
a nossa visão é muito importante. Hoje é a reunião que nós oramos pela prosperidade, nós estamos no propósito dos valentes de Deus, e você tem que ter o cuidado com aquilo que você vê. A pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem uma boa visão, e todo cristão, ele tem essa capacidade de ver bem, de enxergar bem. O diabo, ele nos tenta a olhar para aquilo que não se deve olhar. Quando nós permitimos que isso aconteça, isso vai gerar uma derrota em nossas vidas. Vamos ver aqui 2 exemplos. Nós vamos ver o exemplo de Davi e nós vamos ver o exemplo de Isaac. No versículo 1, 2 Samuel capítulo 11, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em igreja. Era tempo em que os reis deveriam ir para guerra. O Davi, ele optou de não ir para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Ele escolheu outra pessoa para guerrear no lugar dele. Igreja, a guerra é para nós. Tem tempo de paz? Tem tempo que tudo está uma maravilha, mas tem tempos que nós temos grandes guerras, grandes batalhas. Mesmo que você esteja sendo muito abençoado, mesmo que você seja uma pessoa muito bem sucedida, você não está imune de passar por um tempo de guerra, um tempo de lutas. E quem tem que ir para essa guerra? Eu digo, diante de Deus, diante do Espírito Santo, você tem que estar na guerra. A guerra contra o demônio que está na vida do teu marido, na vida da tua esposa, dos teus filhos, que está atrapalhando a tua vida financeira. Você tem que guerrear. Você não pode permitir que outra pessoa esteja no lugar que você deveria estar. As coisas começaram a dar errado na vida de Davi quando ele não foi para a guerra. E para ir para a guerra você tem que ser valente. Você tem que ser corajoso. Amém, igreja? Amém. E diz no versículo 2: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. O Davi, igreja, ele dormiu até tarde, ele se levantou e começou a passear no terraço. Imagine o terraço do rei, igreja. Deveria ser muito confortável, muito bonito, não é verdade? Quem não gostaria de ter um terraço como o terraço do rei? E ele começou, igreja, o terraço era tão grande que ele começou a passear no terraço. Acordou tarde, deveria estar onde? Deveria estar onde? Na guerra. E ele estava ali passeando, e ele colocou os olhos, a visão. Onde ele colocou os olhos? Em uma mulher que estava tomando banho. Igreja, você sabe o que significa a palavra terraço? Lugar alto. Verdade ou não? Você acha que a casa daquela mulher era mais alta que a casa do rei? O que o Davi teve que fazer? Ele olhou para onde? Ele teve que abaixar os seus olhos, a sua visão, igreja. Irmãos, o diabo, ele quer que você abaixe a sua cabeça. Ele quer que você abaixe os seus olhos. Ele quer que você veja aquilo que é errado.
o Davi colocou os olhos naquela mulher e ele cobiçou aquela mulher no seu coração. E diz no versículo 3: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua, e só ficou nisso. O que aconteceu com essa mulher? Ela ficou grávida, igreja. E o Davi, ele fez de tudo, de todas as maneiras, para que aquele erro que ele havia praticado ficasse escondido. Resumindo, a maioria de vocês conhece aquilo que aconteceu. Urias foi morto, e ele foi morto por causa do Davi. O Davi deu a ordem para colocar Urias na frente da peleja, sozinho, acabou morrendo. Igreja, aquela mulher ficou grávida. A criança que foi gerada, ela viveu? Morreu. O salário do pecado é a morte. Mas tudo começou quando Davi não foi para a guerra. E ele colocou os olhos naquilo que ele não deveria colocar. Ele abaixou a sua cabeça. Abra sua Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 24. Você vai entender. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Você vai compreender direitinho aquilo que Deus está falando no seu coração nessa noite. Gênesis capítulo 24. Você vai compreender direitinho. Gênesis capítulo 24. Versículo 61. Diz assim: e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar sobre e levantou-os e olhou, e eis que os camelos não tem coisas parecidas com aquilo que aconteceu com Davi. Não existem semelhanças para vocês se situarem. O Abraão, ele enviou um servo para trazer a futura esposa do Isaque, que tinha que ser da mesma parentela. Foi algo de Deus, algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo tremendo, irmãos. Depois você aprofunda nessa passagem bíblica, que Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Igreja, a Rebeca, ela seria a futura, e foi a futura mulher do Isaque. E o Isaque, à tarde, o Davi, à tarde, o que o Davi foi fazer? O que o Davi foi fazer, pessoal? O que o Isaque foi fazer à tarde? Igreja, à tarde significa, igreja, tem um significado também daquela situação que não tem mais jeito. Já é tarde. O Isaque havia perdido a mãe. O Isaque tinha 40 anos, ele ainda não era casado. Quem ainda não se casou aqui? Tem vergonha? Não, levanta a mão. Quem já perdeu alguma coisa na vida? Não tenha vergonha de levantar a mão. Quem já perdeu alguma coisa na vida?
Acho que todo mundo. Irmãos, o Isaac havia perdido Já era tarde, irmãos, não tinha como ele ter a mãe de volta. Tem muitas coisas que aconteceram em nossas vidas que já é tarde. Você perdeu, não tem como você ter de volta. Você perdeu aquele emprego que você tanto gostava. Você amava aquele emprego, daí você foi mandado embora. Cristão dá risada por causa de perder emprego, né, irmãos? Pastor, eu perdi um ente querido. Irmãos, é triste perder um ente querido, mas vamos aqui aprender. Irmãos, mesmo à tarde, mesmo ele não havia se casado ainda, havia perdido a mãe dele, ele foi para o campo orar. Pastor, mas eu já perdi tudo, pastor, perdi emprego, perdi casamento, perdi mulher, perdi isso, perdi o carro. Você não pode deixar de ser um valente. Irmãos, ele foi para o campo sozinho lá orar, irmãos. Ele foi para o campo orar. Ele foi para o campo de batalha, irmãos. A oração é o campo de batalha. O Davi estava homem muito bem sucedido. Você lembra das características do jovem Davi? Lembram? Uma das características dele. Observavam o Davi e falaram para o rei. Ele é um homem de... Davi, ele era homem de guerra, irmãos. Não está escrito na Bíblia isso? Você, meu irmão, é homem de guerra. Minha irmã, você é mulher de guerra. Você não pode se esquecer disso. Porque quando você se esquece disso, você dá um passo da sua derrota. O Davi se esqueceu que ele era homem de guerra. E ele era para guerrear, ele estava guerreando. Deus chamou você para você orar pela sua família, para você orar pela empresa que está falindo. Você tem que estar no campo de batalha. O Isaac estava lá, eu não casei ainda. Minha mãe morreu. Que vida miserável que eu tenho. Estava assim? Ele estava no campo fazendo o que, igreja? Orando. E olha que bonito, irmãos. Olha que bênção. Isaac saíra a orar no campo sobre e levantou Ele abaixou os olhos. Meu irmão, levanta a sua cabeça. Ô pastor, já perdi tanta coisa. Levanta a tua cabeça. Você não tem que ficar a cabeça baixa para o problema. Tem muito cristão que já abaixou a cabeça, irmãos. Que está lá, ai que vida. Você tem que levantar os teus olhos. A oração, igreja, ela direciona o nosso olhar. Pastor, eu tenho um problema que daqui a pouco eu estou olhando para a derrota, estou olhando para a mulher que não posso olhar, que não é a minha. Eu estou olhando para o carro do outro, estou cobiçando aquele carro, estou cobiçando o emprego do outro. É que você não está tendo uma vida de oração. Porque quem tem uma vida de oração, Deus ele vai direcionar o teu olhar. Ele estava ali orando, o que ele fez, igreja? O Espírito Santo fez ele levantar os olhos. E diz: e olhou, e eis que os camelos... Quem estava vindo no camelo, igreja? Tinha um camelinho lá, que tinha uma mulher em cima do camelo. Quem estava lá? Fala, pessoal. Como que era o nome dela? Rebeca. Irmãos, quando você ora, Deus direciona você olhar para você enxergar a tua bênção. Irmãos, ele estava lá orando, ele levantou os olhos e os camelos. Quem estava vindo também? Quem estava vindo? A Rebeca, irmãos. O Davi abaixou os olhos. Quem ele viu? A Batseba. O pecado, irmãos. Não abaixe os seus olhos por nada, irmãos. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Deus me mandou aqui para falar isso para você levantar a tua cabeça. Para você levantar os teus olhos, você entrar no campo de oração. Pastor, mas eu não tenho emprego. Não importa, meu irmão. Vai orar, vai clamar, vai no campo de batalha, guerrear. Seja valente. Seja homem de Deus. Seja mulher de Deus. Não desanima, não. Ele havia perdido a mãe.
Ele não era casado ainda, mas ele tinha promessa. Aquela criança gerada pelo pecado do Davi morreu. O Isaac se casou com a Rebeca. Casou ou não casou? Ela podia ter filhos? Ele casou com 40 anos. Ele foi pai com quantos anos? Com quantos? Quantos anos o Isaac foi pai? 60 anos, irmãos. Irmãos, parece que as coisas de Deus demoram mais. Não é verdade? Verdade ou não? Você que é solteiro, solteira, lá fora, para você namorar, rapidinho, é ou não é? É ou não é? Lá fora, para você conseguir dinheiro emprestado, não é fácil? Você vai lá, o pessoal só falta de abraçar e beijar lá no banco que empresta dinheiro, né? Vem aqui, toma aqui o dinheiro, você quer R$1.000, você paga, depois eu falo para você que você vai pagar. Depois você vai ver, você pega o 1.000 e vai pagar 2.000. Irmãos, o Isaac casou com a Rebeca. Um dos filhos se chamou Jacó. Jacó faz parte da descendência de quem? De quem? A descendência de quem, igreja? Senhor Jesus. Irmãos, aquilo que você gera faz parte da descendência do Senhor Jesus. Aquilo que está aparecendo, pastor, mas meu marido é pinguns, cachaceiro, pastor, que luta para me prosperar. Aquilo que você gerar vai durar para a vida toda. Vai durar eternamente, irmãos. Vai fazer parte da descendência de Jesus. O seu filho que está nas drogas, você está quase desistindo. Você está quase o quê? Ó, abaixando a cabeça, ou já abaixou? Ele vai ser um grande homem de Deus. Ele vai fazer parte da descendência de Jesus, como você faz parte. Oh, meu irmão, demorou 20 anos. O salário do pecado foi rapidinho. Ele teve uma relação com a Betseba, ficou grávida, teve um filho morreu. Aquilo que não é de Deus não dura, irmãos. Você pode estar passando por uma crise no seu casamento. Ah, mas eu vou arrumar outra pessoa, isso aí não vai durar. Isso não vai trazer alegria para você. Você pode arrumar um namorado que não é cristão, rapidinho, mas isso não vai durar. Mas aquilo que é de Deus, igreja, dura para sempre, em nome de Jesus. E aquilo que Deus está te dando nessa noite vai durar para sempre. Não vai ter demônio, não vai ter Satanás que vai impedir a sua vitória, em nome de Jesus. Levanta os teus olhos, ore a Deus, Senhor, me direciona o meu olhar para me alugar casa, para me comprar o meu automóvel, para me mandar o currículo. Deus vai direcionar o teu olhar. Deus vai mostrar a pessoa certa. Amém, igreja? Estão entendendo agora? Estão ou não estão? Estão ou não estão? Fala mais forte, pessoal. Sim. E diz, olha, 64. Rebeca também levantou os olhos e viu. Olha só, os dois levantaram os olhos, irmãos. E diz, e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado. Depois da morte de sua... Ele perdeu a mãe. Perdeu ou não perdeu? Mas ele foi consolado pelo Senhor, igreja. Eu sou homem de Deus, irmãos, eu estou diante de Deus.